Bem-vindo, bem-vinda ao mais novo desafio do Rei do Crochê. O Crochê com o Rei, o desafio. Seja bem-vinda ao primeiro vlog, ao primeiro encontro, ao primeiro momento onde nós vamos juntos conversarmos e desenvolver um trabalho magnífico, capaz de fazer você pensar fora da casinha e fazer você também ganhar dinheiro. O principal objetivo meu hoje, com esse desafio, é justamente ser isso aqui, sabe? Vocês estão vendo que eu tô dentro do lugar que eu vivo fazendo meu crochê. Tô sentado na minha cama, não tô seguindo o roteiro. E de fato eu quero que você sinta que isso seja um vlog. Porque de fato você já vai ver, já vou começar logo de cara falando pra você que o desafio começou e deu errado. Porque a peça que eu pensei para colocar no desafio, eu já dispensei. Eu já achei muito complexa para esse primeiro momento. E assim, seria uma peça que iria demandar muito tempo pra gente. E a gente tem 5 dias, uma semana, menos de uma semana pra fazer a peça. Então eu precisei recalcular completamente a rota pra gente fazer dar certo. O objetivo desse encontro, desses 5 encontros que começa hoje, é fazer você se tornar uma pessoa além do que já é, mais criativa que já é, mais sábia do que já é. Então assim, se eu puder trazer um pouquinho da minha experiência para você e fazer com que você pense um pouquinho diferente daquela forma que você sempre pensou, vai ser perfeito. Bom, meu nome é Gabriel. Todo mundo me conhece como o Rei do Crochê. Eu tô completando este ano, 10 anos de carreira como crocheteiro, como artesão. Eu me descobri no artesanato lá em 2016, tá? E de lá pra cá, o artesanato não saiu da minha vida. Eu sou de uma família já de muitos artesãos, Minha mãe, ela é costureira, minha avó, bisavó, tias costureiras. Eu sempre tive muitas habilidades com as mãos, desde quando eu era pequeno, desde quando eu estudava lá no primário. A matéria que eu mais amava era educação artística, então a arte sempre esteve na minha veia. Eu atuo como crocheteiro, bem especificamente, desde então. Aprendi sozinho no YouTube, ali com trancos e barrancos, e hoje me tornei um dos maiores nomes, um dos maiores homens desse ramo, desse nicho, que é o nicho do artesanato, mais especificamente do crochê, eu falo maior nome dado aos dados que a gente vê e às pesquisas que a gente faz com frequência. Não significa que eu seja o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, mas eu sou um dos que possuem maior frequência ali de trabalho, crescimento profissional, E eu espero aqui nesse momento trazer para você essa visão de mundo e de possibilidades que você tem nesse trabalho que é tão limitado muitas vezes, que muitas vezes nem é tão limitado pelo outro, mas por nós mesmos, tá bom? Eu quero, nesse primeiro encontro, fazer algumas confissões para vocês, Eu quero que vocês me conheçam primeiro e entendam que vai ser, de fato, um mega desafio para você, tá? Eu quero que você saia da sua zona de conforto e sinta que realmente você tem algo a fazer. Tem algo aí na sua carreira, na sua trajetória, no seu trabalho, que precisa ser visto ou então revisto. Eu quero que você entenda que o seu trabalho, que o seu artesanato não pode ser visto pelo outro como brincadeira. Que você deve não só se posicionar como uma das maiores, como você deve se sentir uma das maiores. Não é feio, não é errado você se sentir grande. Não é feio, não é errado você querer ser a maior. Não é feio, não é errado você ser independente, você ser cada vez mais profissional, tá? Então assim, muita gente me julga, muita gente já me julgou ao longo desses 10 anos. Na minha família, muita gente já chegou pra mim e falou assim, para, que não tá legal isso que você fala. Mas eu não me importo, porque foi dessa forma, sempre querendo ser maior, que eu consegui chegar onde eu cheguei. Consegui ter mais de 3.000 alunas, consegui gravar mais de 300 aulas, consegui criar de fato um vínculo próximo com as pessoas, consegui estar em todas as redes sociais, alcançar não sei quantas milhões de pessoas todos os meses. Então é por conta dessa ousadia, é por conta desse destemor que a gente chegou. Então assim, existem, gente, muitas coisas que limita a gente a não crescer. Mas antes da gente ir falando sobre isso, tem aqui uma caixinha surpresa. Aqui tá
os principais itens do desafio. É um desafio que eu vou explicar já já pra você, tá? Como é que você vai fazer. Eu vou passar as primeiras instruções pra você nesse momento, tá? Nesse encontro de hoje. A gente vai você já vai entender o que você vai fazer hoje, tá? Neste primeiro momento, e entender sobretudo o que se trata, que é um desafio de crochê, tá? Então, se você é iniciante, você tem meia experiência, você já é avançada, não tem problema. Você vai se dar super bem nesse desafio. Esse desafio foi feito pra você, entendeu? Independente do nível de profissionalismo, de tempo que você tem na arte, não importa. Bom, então vamos aqui rapidinho, só ouvir uma história. Quero contar uma história pra vocês. Muita gente me pergunta como foi que eu comecei. Eu comecei no crochê porque eu perdi o emprego e eu precisava ter uma distração naquele momento enquanto eu recebia seguro-desemprego. Eu trabalhava com call center em São Paulo e aí eu vi uma pessoa fazendo crochê. E aí eu senti a curiosidade, a vontade de fazer, né? A curiosidade de fazer. Foi aí então que eu me arrisquei, comprei um fio e comecei a fazer. A minha primeira peça foi um tapete redondo gigantesco de 1,5 metro de diâmetro, que foi super especial, feita com fio que até então eu nunca parei de usar. E assim, foi uma peça que marcou muito a minha vida. E ao longo desses 10 anos, eu sempre tive, né, essa vontade. Na verdade, contar um segredo, acho que muita gente já sabe, mas eu sempre tive vontade de ser famoso. Eu sempre fui muito fã de televisão, de novelas, então sempre quis ser famoso. Então eu sempre fiz algumas coisas assim pra tentar, né, chamar a atenção. Gravei alguns vídeos dançando, tentei fazer vídeos de comédia porque me achava engraçado, até que eu peguei o meu trabalho e fui pra internet. Né? O meu trabalho é aquele lá, o inicial, né? Que foi, eu lembro ainda, foram alguns tapetes. E aí eu postei. Quando eu postei no Instagram, no Facebook, as pessoas começaram a gostar. As pessoas da minha família começaram a gostar. E aí começaram a encomendar de mim. Pediram pra eu fazer outras coisas. E aí eu comecei pesquisando alguns modelos no YouTube, né? Que de tapete, jogos de banheiro, que tinham lá aula, porque eu não tinha domínio de fazer uma peça sem olhar. Né? E comecei a fazer, né, essas peças, tirava o print ali da foto, que na época eu nem tinha essa ligação de ir para o perfil da professora para achar uma foto para mandar. Eu ia no próprio YouTube mesmo, tirava foto, printava e mandava para primos, primas, tias. Elas gostavam e pediam nas cores que queriam. E aí eu ia fazendo. E nisso, o que era um hobby começou a ser uma renda extra, né? Que eu comecei a fazer, porque é extremamente viciante o crochê. Quem começa a fazer crochê não para de fazer crochê. Seja você quem for, seja homem, mulher, criança, é viciante. A pessoa que tem o estímulo, o talento, o dom para o artesanato, quando ela começa a fazer, ela não para. E nisso eu comecei a vender. Foi passando o tempo. Eu fiquei 2 anos em São Paulo, 2016, 2017. Quando foi início de 2018, eu vim embora pra Bahia. Voltei pra Bahia, né? E aqui, quando eu voltei, eu meio que fiquei assim, meio que perdido, sem saber o que fazer. Né? As pessoas elogiavam muito, muitas não acreditavam que era eu que fazia, que não viam, meus parentes aqui. E aí, eu sem nada pra fazer, novamente recebendo seguro-desemprego, eu tinha saído de outro trabalho. Um dia eu tive uma sacada, eu vi alguma professora, não sei o que, crochê. Aí eu falei, eu podia transformar meu perfil do Instagram, que já tinha umas 7, né, o oficial que vocês assistem e me acompanham, já tinha 7 mil seguidores, né, conhecidos, né, eu seguia mais de 6 mil pessoas também, nesse mesmo perfil. E aí eu mudei o nome, eu coloquei Gabriel Crochê. Quando fui lá, aceitou de primeira. Isso há o quê? Há 8 anos atrás. E de primeira foi, então ali eu comecei a postar só coisas do meu crochê. Aí, gente, eu era muito doidinho, sabe? Eu mostrava tudo. Eu tirava eu comprava um fio, eu tirava uma foto. E aí começaram a chegar crocheteiras, sabe? Começaram a chegar pessoas de longe, começaram a falar, ai, que legal, que fio você usa? E aí com as minhas fotos eu comecei a viralizar, né? Também com as fotos já comecei a viralizar. Pessoas do crochê começaram a chegar. E com isso, aquilo que era um trabalho de
fazer, né, de encomenda, começou também a ser um trabalho de influência, um trabalho de ensino também. Porque eu sempre ficava falando, eu vou fazer essa peça agora de tal professora. E eu já influenciava as pessoas com tal peça de tal professora. Vou usar fio tal, na cor tal. E as pessoas me perguntavam com agulha e ia sempre tendo essa troca gostosa com as minhas seguidoras, né? Não sei se você é minha seguidora antiga, mas se for, você fala aqui pra mim. E isso começou a ser algo que passou a fazer parte de mim. Em 2019, eu fui convidado para ensinar crochê para idosas, para crianças, para gestantes, para pessoas em vulnerabilidade social, né? Que aqui da minha cidade, que é uma cidade muito pequena. E aí ali também eu comecei a influenciar, mostrar ali, né, os bastidores, os cursos. Ensinei fio de malha, ensinei cachepô, ensinei amigurumi para crianças, ensinei tapete para idosos, e ali comecei também a mostrar esse outro mundo, né? E descobri ali que eu era um professor, né? Quando você começa a ensinar, você percebe que você é um professor. Ali foi a minha primeira virada de chave, a minha segunda, na verdade, né? Virada de chave. Falei, poxa, tem que cuidar com os palavrões. Falei, poxa, sou um professor. E aí eu sei que em um ano eu ensinei mais de 90 pessoas aqui na minha cidade. Foi turma de 20 crianças, turma de acho que 30 idosas com as mãos duras mesmo, sabe? Que nunca pegaram uma agulha, que começaram a fazer tapete. Eu ensinei gestantes que estavam de 8, 6, 4 meses a fazer peças para as filhas. Ensinei outras artesãs daqui também a aprimorarem suas técnicas. Fui para a zona rural, então isso foi algo que foi muito gostoso para mim. E aí, nos 2 anos seguintes, 19 e 20, eu meio que me afastei um pouco, porque eu meio que fui trabalhar em outra área. Inclusive foi a área que eu estava trabalhando agora, que foi a área de ornamentação, né, da cidade. Eu fui convidado pela prefeita, a então prefeita, para ornamentar a cidade, que também é um trabalho artesanal. Eu queria um trabalho artesanal. Então eu coloquei para fora a minha criatividade e deixei um pouquinho de lado o crochê, né? Eu acredito que não tenha sido uma burrice minha, mas eu acho que eu não deveria ter deixado. Eu deveria ter mantido ali as duas coisas caminhando juntas, sabe? Como eu passei a ter uma renda fixa, que como minha cidade é pequena e o meu público de crochê não estava tão grande, né, de compradores não estava tão grande, eu optei o fixo, o CLT. Mas foi muito bom, né? Ganhei muita experiência, mas foi um dos meus maiores erros. Por que dos meus maiores erros? Porque eu perdi um dos principais momentos de conexão com o público, que foi o momento da pandemia, né? Todo mundo em casa, fazendo crochê, influenciando, cuidando, criando, e eu fiz o quê? Eu em prefeitura, né? Trabalhando como CLT, pegando vírus. Então poderia ter pegado esse momento de isolamento social e ter feito também, ter feito como muitas pessoas fizeram, não fiz. Quando foi 2020, a gente perdeu a política, eu tive que recorrer a outros meios, né, pra eu ir embora daqui. Eu não queria ir embora daqui por conta da minha mãe, todo mundo sabe da minha ligação com a minha mãe, né, eu tenho um apego muito grande a ela. Ou eu estudava para concurso, ou eu voltava para o crochê, né? E aí, gente, independente de para onde você vai, sempre, eu sei que tá ficando cansativo, tá ficando longo, mas eu quero que você conheça a minha história, porque eu quero que você se conecte comigo, que você veja que é real, sabe? É natural. Então assim, por mais que a gente saia do crochê, um dia o crochê recebe a gente de volta. O crochê é como se fosse uma mãe. Você pode ir, mas ela vai sempre te receber de volta. E assim o crochê fez comigo. Em 2021, eu voltei e comecei a apostar, a pegar encomendas, né? Comecei a pegar encomenda. Fiz várias ações, fiz consórcio com meus parentes. Por mês eu tirava R$600 de consórcio. Salário mínimo na época eu acho que era R$1.000 e poucos. Eu tirava 600 por mês só com consórcio, sem falar as outras encomendas. Eu fazia campanha de vendas, eu fazia um monte de peça pronta entrega, amigurumi, tapete, fazia de tudo que você imaginava. Porque além de fazer a peça para vender, eu também fazia a peça para influenciar as pessoas que me acompanhavam, que começou a crescer. Então ali não era mais um público de 10 mil, era 20 mil, 22 mil pessoas. E aí eu viralizei na rede vizinha, no TikTok.
né, em 2021. Quando foi 2021, eu comecei a postar vídeos lá no TikTok, mas transições, né? Tchan, 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 pegava o fio, batia e transformava a peça pronta. Postando lá no TikTok, eu explodi no TikTok. Tipo, logo de cara um vídeo meu bateu 100 mil visualizações. E começou a chegar gente. E muitos elogios, e muitas mensagens, e muitos parabéns, e muitos comentários. E eu comecei a falar bem assim, cara, o que tá acontecendo? E aí, cada dia eu tinha mais vontade, mais sangue, mais gás pra postar mais, pra fazer mais peça. E queria ser um polvo, ter 8 braços, fazer várias coisas e não conseguia. Mas todo dia, aí eu comecei a inventar coisas pra ganhar dinheiro, pra poder gravar e pra poder, né, crescer também. E aí foram várias ações. Foi ação, campanha de vendas, tipo assim, eu separava uma semana pra fazer tipo 10 tapetes, um tapete por dia. E aí gravava e fazia as transições e mostrava os tapetes e postava e vendia. E aí tinha uns consórcios, que as peças do consórcio eram peças mais bem feitas, e eu comecei a viralizar até que eu fui notado pela Circo em 2022. E desde quando eu comecei, meu primeiro fio que eu comprei foi o Barroco Natural de Brilho. Eu tenho até ele ali. Primeiro fio, primeiro contato que eu tive pra fazer o crochê de verdade, que o primeiro barbante que eu comprei foi aquele barbante de prender banderola, aquele barbante seco, sabe? Não é nem 85% algodão, acho que ele é 10% algodão. Ele é bem seco. E comprei a agulha errada, não deu certo. Mas o primeiro fio de crochê que eu comprei pra fazer crochê foi o Barroco Natural Brilho, que eu comprei, acho que foi 4 unidades pra fazer esse tapetão grande, com agulha soft, aquela soft de cabo de borracha. Eu lembro como se fosse hoje. Então, assim, eu sempre, desde meu primeiro contato com o crochê foi com a Circo, e foi com produtos da Circo. Então eu sempre fui muito apaixonado pela Circo. E sempre mandava mensagem pros professores, mandava mensagem pro gerente da Circo, mandava mensagem pra Circo, marcava a Circo, falava, sempre quis ser parceiro da Circo. Era a realização minha. Era meu maior sonho de vida. Quando foi 2022, após eu viralizar no TikTok, a Circo entrou em contato comigo, me oferecendo uma parceria de permuta, né? Onde eles me enviavam fios e eu divulgava os produtos dele lá no TikTok. E aí, foi só sucesso, cara. Um homem nordestino, diferente da maioria das pessoas, né? Que tem julgamento gigante, conseguiu entrar na maior marca de fios. Na época eu tinha acho que 20 mil seguidores no TikTok, eu era 30, uma coisa assim, e 20 e poucos mil no Instagram. E aí eu consegui. E eu explodi no TikTok. Em menos de 6 meses eu cheguei a 100 mil no TikTok. E aí eu comecei, gente, a entender o que as pessoas queriam de mim. Eu falei bem assim, agora tá na hora de pegar, de fato, e influenciar as pessoas. Tá na hora de influenciar as pessoas, que as pessoas precisam. Tem muita gente aqui precisando de mim. Eu via os comentários, eram muitos comentários. Ai, me ajuda a fazer tal coisa, me ajuda a fazer tal coisa. Muita gente perguntou, como é que você cresceu tão rápido? Como que você faz esses vídeos? Como você edita esses vídeos? Como que você faz sobre isso? E aí veio outra virada de chave, né? Lá em 2022, que foi já fim de pandemia, né? Fim de 2021 para 2022, que foi ensinar como fazer, ensinar como crescer. Eu fui a primeira pessoa, o primeiro crocheteiro, o primeiro artesão a ensinar outras artesãs a crescerem no perfil. Porque o mundo do crochê é um mundo muito difícil, muitas vezes. Muitas pessoas não queriam que outras fossem maiores que elas. Muitas professoras não queriam isso. E eu um dia meti a cara e falei bem assim, eu quero X pessoas. Tô acabando, já tô em 2022, gente, calma. Escolhi 16 pessoas, eu falei, eu quero ensinar essas pessoas durante X tempo, de forma gratuita, como crescer no Instagram. E aí elas mandaram fotos pra mim, responderam o questionário, e aí eu comecei a ensinar essas pessoas. Eu comecei a estudar marketing, estudar todas as novidades do Instagram, e acreditei que o Instagram era uma potência para vendas, né? Eu enxerguei lá atrás que o Instagram era uma máquina de fazer dinheiro, que quem tinha o dom, quem quisesse de fato levar o trabalho a sério, poderia ter chances reais de ganhar dinheiro. Aí com isso eu passei a ensinar essas pessoas de forma remota, né? Através de videochamadas. Eu abria e aí elas entravam uma vez por semana, e aí eu falava, ensinava um monte de coisa a elas. Aí fiz análise de perfil. Hoje, dessas pessoas tem professoras, né? Alunas, algumas se tornaram alunas minhas. Algumas se afastaram de mim porque eu não mantive um contato extenso, porque logo em seguida eu passei a monetizar, né?
a procura foi muito grande, o sucesso foi... Eu juro que eu não tive intenção nenhuma de fazer aquilo para cobrar, né? A primeira turma, mas a procura foi muito grande. Aí minha primeira turma oficial de mentorandas, né, de mentoria, as minhas primeiras inscrições foram 80. Eu tive que dar conta de 80 pessoas em 60 dias, 90 dias, acompanhando 90. Então assim, quando eu comecei a cobrar, muitas pessoas afastaram, né? E aí muita gente, as que queriam as coisas de graça, se afastaram, e aquelas que entenderam de fato o meu trabalho, né, que aquilo era um trabalho, que eu não estava mais trabalhando em prefeitura, eu não estava mais conseguindo ter tempo para fazer crochê, para vender o meu crochê, e eu quis me dedicar a ensinar as outras pessoas a crescerem. Muitas se afastaram, mas muitas vieram, né? E dessa primeira turma nem foi de curso, foi de mentoria. Eu tive alunas que aplicaram coisas, ensinamentos minúsculos, pouquíssimos. E hoje muitas delas têm mais de 10, 15, 20 mil seguidores. Tem outras que já passaram de 600 mil seguidores. Então assim, tem outras que têm a agenda lotada há muito tempo, desde 2022. Então assim, acabou sendo um divisor de água na vida de muita gente. Só que eu não consegui mais dar mentoria. Aí foi quando eu parti para os cursos. E dentro de um quartinho minúsculo, que eu levantava a mão assim, batia no teto, eu gravei meu primeiro curso, que foi um curso muito interessante, onde eu passei a ensinar como mexer no Instagram, criar conteúdo para essa rede social que é tão potente, que é o Instagram, e como, a partir do conteúdo, você crescer e você vender, né? Porque não era só ser presente no Instagram, era criar conteúdo, gerar comunicação, gerar conexão e realizar a venda. Mostrar para ser vista, né? E foi que eu comecei a usar. Quem não é visto, não é lembrado. E aí foram 2 anos de muito sucesso, 22 todo, 23 todo, de muito sucesso, com muitas alunas de marketing, até que eu percebi também que muita gente queria mastigado. Muita gente queria a coisa pronta. Muita gente estava investindo, mas eu não estava tendo tanta prova social, porque as pessoas elas preferiam fazer o crochê do que se dedicar para crescer, né? E aí começou a pesar para mim, porque para mim eu não tinha como fazer pelas pessoas. Eu tinha como dar o meu conhecimento, vender meu conhecimento, mas fazer eu não conseguia fazer. E aquilo começou a me frustrar, porque eu via no passado muita gente crescendo e eu vi pessoas acomodadas. Eu tenho alunas que compraram cursos de R$500, R$400 há anos atrás, que nunca assistiram a aula, por falta de coragem, sabe? Por não acreditar em si mesmas. Então aquilo me deu um certo desgosto. E aí eu fui e falei, tá diferente as coisas. Eu não tô mais com aquele, desculpa a palavra, sabe? Mas não é uma palavra feia de se dizer. Mas eu não tô mais com aquele tesão em trabalhar, sabe? Eu tô me sentindo frustrado. E aí eu comecei, né, final de 2023 para início de 2024, a criar peças em crochê, né? Suplá super em alta por conta do fim da pandemia, da mesa posta. A mesa posta é um dos nichos mais estourados que tem. Eu comecei a criar um monte de suplá. Eu comecei a pesquisar, eu voltei a postar vlogs, né? Conteúdos no Instagram. Eu comecei a pegar conteúdos lá do TikTok, eu só postava lá, não postava lá no Instagram. Comecei a postar no meu Instagram, comecei a viralizar. Comecei a crescer exponencialmente no Instagram. As pessoas começaram a me pedir encomenda. E eu falando, eu não dou conta de fazer crochê para encomenda. E assim, fui tentando e fui fazendo encomenda aqui, vendendo ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. E o trabalho de influência, até que eu falei, mãe, eu vou criar peças em crochê, vou criar cursos. Eu criei um curso que todos eles vocês vão conhecer na comunidade. Esse encontro se trata de mais uma virada de chave na minha vida. São 10 anos de carreira e também é um momento muito especial, onde vocês vão conhecer logo em breve, no decorrer dessas aulas, desses encontros, na verdade, um dos meus novos momentos, meus novos marcos, que a gente tem que seguir, né, uma mudança. Então, eu comecei a criar várias peças, lindas as peças para cursos, né, criei vários suplás, cursos de suplás, cursos de trilhos de mesa, cursos de centros de mesa, cursos de centros de mesa redondos, centros de mesa compridos, aulas para o YouTube, para o YouTube.
E comecei a criar, fazer crochê, ter sede novamente de fazer crochê. Eu tive sede, eu tinha vontade de fazer. Eu queria criar. Só que aí eu precisava monetizar, né? Porque eu já tinha me tornado, já tinha percebido que eu era um professor. E todas as peças que eu fazia, tinha uma ou duas pessoas pedindo para eu ensinar. E aí, ao invés de ficar, eu separava um certo tempo e começava a criar. E aí gravava a aula e vendia o curso. Mas assim, flopado, né? Eu gravei o primeiro, flopou, o segundo flopou. Flopar que eu falo é não ter venda. 20 pessoas compraram, 10 pessoas compraram, então pouquíssimas pessoas compraram os meus primeiros cursos. Até que eu criei eu falei bem assim, flor tá muito em alta, eu vou criar a minha... Eu sempre tive isso, gente, de criar a minha versão. Eu falei, eu vou criar a minha versão de sopar de flores. E vou criar 4 modelinhos e vou ver se dá certo. Fiz o primeiro teste, deu certo. Eu falei, gente, vai vir aí o curso Coleção Flores do Rei. Aí eu comecei a divulgar, explodiu. Foram mais de 150 alunas inscritas nesse curso. Vendi super barato. Não tinha experiência nenhuma com venda de curso de crochê. Só com curso de marketing, né? Vendi a R$ 99, se eu não me engano. E assim, muita gente comprou. Hoje é o reino das flores, né? Você pode ver depois. E aí... Foi. Aí eu vi muito suplá, a Pamela, né? A Nick Suplá, com cursos de bichinhos, suplá de bichinhos. Aí eu olhei para aquilo, eu falei bem assim, interessante demais. Aí veio a minha criatividade, né? Eu podia criar um curso também de bichinhos. Mas não foi com inveja, foi assim, eu vi ali oportunidade de negócio. E aí eu falei, mas por que não criar? Aí eu falei, o prato fica em cima do bichinho. Por que não criar um bichinho interativo, um bichinho em 3D? E aí foi quando eu criei meu maior curso, quando eu tive a minha maior sacada, né? Que foi criar o meu curso de suplá de bichinhos. Primeiro dia, mais de 300 vendas. E aí foi um curso atrás do outro. Eu criei suplá de bichinhos 1, Suplá de Bichinhos 2, todos os cursos gigantes com 12 aulas, todos entregues antes mesmo do lançamento acontecer, todas as aulas entregues. Aí eu lancei, me pediam personagens famosos, eu gravei um curso Reino Fantástico, com Homem-Aranha, com Mulher Maravilha, com personagens grandes, né? Aí me pediram o terceiro, aí eu criei o Reino Animal 3. Aí eu tive a ideia do nada um dia, eu falei, cara, mas tá vendendo muito bem os bichinhos, por que não fazer com o nome da pessoa? Imagina só, uma mãe, uma criança tendo um suplá com o nome dela, em 3D ali, ela podendo montar ali na base o suplá, ele ser feito de uma forma para a criança que está sendo alfabetizada, que já tem, levar para a escola, e aí eu criei o curso Reino das Letras. Aí me pediram muito, e foi quando eu adoeci, né? Aí eu tive que dar uma pausa porque eu adoeci, não consegui criar esse curso, posso lançar o curso, e aí muitas coisas começaram a dar errado. E eu adoeci, né, em 2025, no intervalo do curso 3 para o curso Reino Fantástico 2. Eu tive um problema no pulmão que me impossibilitou de trabalhar, e nisso eu parei. Assim que eu melhorei, eu voltei a criar as letras, e gravar o curso, só que não tava mais a mesma coisa, né? Não tava mais o mesmo ânimo, não tava mais a mesma força, o marketing tinha sido interrompido. Mas ainda assim, aquelas alunas minhas fiéis compraram o curso Reino das Letras. E é um dos cursos mais lindos que eu acho, que eu criei. Ele tá muito equiparado ao Reino das Flores, ao Reino Animal, porque ele é diferente, né? Ele é também educativo, então eu acho que eu cumpri uma missão bacana ali. E aí me veio na cabeça a desistência mais uma vez, eu quis desistir porque tinha adoecido, meu cachorro tinha morrido, eu tava cansado de internet, sabe? Eu tava cansado de ter que insistir as pessoas a comprarem um curso pra vender, pra ganhar dinheiro, sendo que era algo que estava super validado. Alunas que venderam 15 mil reais, 20 mil reais, foram feitos mais, nem sei quantos mil bichinhos. Eu tenho uma aluna só, uma das 3.000 de bichinhos que vendeu, que produziu mais de 600 bichinhos, imagina as outras. Agora você pega 600 vezes 100 reais a média de venda de cada um, dá muito dinheiro. Então movimentou muito dinheiro os bichinhos,
suplá de bichinhos. Eu fiz uma conta, uma média, um cálculo médio com a IA. Foi quase R$ 1 milhão gerado de receita, né, entre essas crocheteiras. Só que eu me cansei de ter que insistir a pessoa a comprar algo que eu sei que vende. E aí eu parei, né, desisti de fazer aquilo ali. Foi quando eu precisava muito de dinheiro, que eu tinha acabado de adoecer. Eu perguntei a uma aluna o que ela queria de mim, o que eu poderia fazer. Ela falou: Gabriel, volte com seus cursos de suplá, porque eles são fantásticos. A gente vende muito e você tem uma criatividade surreal. Cria uma coleção nova de personagens famosos, de princesas. E aí foi que eu desenvolvi o Reino Fantástico 2. Eu fiz toda a escolha dos bichinhos, dos personagens, fiz toda a escolha de desenvolvimento, queria mudar todo o padrão das peças, fiz tudo. E aí, quando eu comecei a criar as peças, eu adoeci novamente, precisando de uma cirurgia. E aí, ali eu comecei a enxergar que realmente a vida vale a pena e que eu não tinha tempo para lamentar. No hospital, meu maior desejo era: eu preciso sair daqui urgentemente para eu voltar, criar meu curso e vender meu curso. Eu tenho um legado a construir. E aí, gente, eu voltei com tudo. O lançamento foi muito incrível. O Reino Fantástico 2 é um dos cursos mais lindos que eu criei. Eu entreguei peças icônicas como a Elsa da Frozen, como a Wandinha, o Mario. Então são peças incrivelmente de outro mundo, sabe? Surreal. Mas o marketing foi cansativo, porque eu estava esgotado. Eu saí do hospital após fazer a cirurgia no pulmão. Com 20 dias eu comecei a gravar aula. E aí eu tive novamente uma estafa. Só que aí começou, né? Aí o que acontece? Deus me revelou, Deus me mostrou que eu estava completando 10 anos de carreira. E aí, com 10 anos de carreira, eu falei: cara, eu preciso voltar a ser notado. Eu preciso voltar a crescer. Eu preciso voltar a ter ânimo. Eu preciso voltar a trabalhar. Eu falei: Senhor, me ajuda, me mostra alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu decidi fazer uma retrospectiva das minhas coisas, né? De todo o meu trabalho. E aí, com essa retrospectiva, eu lembrei que uma das coisas que eu mais amava fazer no crochê eram tapetes. E eu voltei a fazer tapetes lindíssimos. Eu voltei a fazer tapetes icônicos. Eu voltei a fazer tapetes memoráveis. E nisso, relembrando, né, o trabalho que eu vim fazendo, né, que eu vim desenvolvendo ao longo desses 10 anos de carreira. E hoje a gente tem um desafio que é o meu maior desafio. Eu, na verdade, me desafio todos os dias a ser melhor. Eu me desafio todos os dias a ser maior. Eu me desafio todos os dias a ser mais icônico, a ser mais presente, a falar com mais pessoas. Eu quero me tornar um dos maiores artesãos do mundo, porque eu sei que eu tenho um poder muito grande de comunicação. E eu sei que eu posso mudar muitas vidas ainda. Então, se eu tô sentado nessa cama, nesse momento, com essa caixa de MDF do lado, não é por um vão motivo. É porque eu preciso que você volte a pensar da mesma forma que eu penso. Que eu voltei a pensar. Que tem alguém nesse mundo que precisa de mim. E talvez seja você, né? Tem alguém em algum lugar dessa história que ainda não conheceu essa história. Tem uma página nova a ser escrita. E essa página é me desafiando a desafiar vocês. Então a minha história foi uma história de muita luta, mas foi uma história muito gostosa. 2026 está sendo o segundo ano mais difícil da minha vida. Mas está sendo um ano difícil financeiramente falando, eu costumo dizer. Mas está sendo um ano de recomeços. Está sendo um ano de contar novas histórias. Está sendo um ano de novas vibrações. Está sendo um ano gostoso, porque eu tô me reconectando comigo mesmo. Eu não tô me importando tanto com todo mundo. Eu tô me importando com as pessoas que querem estar perto de mim. Eu não me importo se alguém comprou um curso 1 lá há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu me importo com quem quer crescer hoje. Eu valorizo e respeito e sempre vou agradecer, sempre vou ser grato. Mas eu não quero comigo pessoas que não têm a mesma visão que eu, que não vejam quanto a vida é rápida,
que não entendam quando a vida pode acabar assim. Então assim, eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que estão comigo, mas eu quero muito construir uma nova história com pessoas que estão dispostas a não serem gigantes em números apenas, mas a serem gigantes no todo, a abrirem a boca e falarem de crochê, a levar o nosso crochê para outro nível. E é por isso que temos o desafio Crochê com o Rei. Chegou o momento final onde eu vou só te passar o que você vai fazer. Eu tenho dentro dessa caixa algumas coisitas. E dessas coisitas saiu um desafio, né? Eu inclusive tinha uma aula gravada, mas eu vou usar esta aula. Eu vou usar essa nova aula, esse novo encontro, esse novo momento que eu falei muito melhor. Eu contei muito mais a minha história. Eu acho que você se conectou muito mais comigo do que naquele primeiro encontro, aquele primeiro vlog que eu gravei. Embora tenha sido extenso, mas você pode assistir depois. Mas o desafio hoje é o seguinte: é você sair de dentro disso aqui, de dentro da caixa. É você pensar fora. Eu hoje tenho um grande aliado chamado inteligência artificial ao meu lado. A IA, ela consegue me levar, ampliar o meu campo de visão e me levar para lugares que eu nunca fui. E pensar como uma pessoa que eu jamais pensei. Então eu pedi a IA para ela desenvolver um projeto para mim de um tapete, a partir de uma blusa de crochê que eu vi no Pinterest. E nisso foi desenvolvida uma peça lindíssima que você vai ver aqui. E eu me perguntei como que eu vou fazer essa peça. Como que eu vou transformar essa peça em uma peça de crochê, em um tapete de crochê, para ficar icônico, para ficar memorável, para ficar marcante. E foi aí que eu usei a minha aliada, né? A inteligência artificial. Eu pedi para a IA gerar uma peça, me ajudar, né? Dentro dos meus comandos, a fazer, a desenvolver o visual para eu olhar. Eu não pedi passo a passo. Eu não preciso que a IA me dê o passo a passo. Eu preciso que a IA me ajude a desenhar a minha ideia. Que eu sou ótimo artesão. Eu sou ótimo criador. Eu não sou ótimo desenhista, tá entendendo? E foi assim que eu cheguei a essa peça, que é a peça principal do desafio. E essa peça eu comecei a fazer já tem mais de 2 meses. E ela está aqui. Olha só para vocês verem. Vocês conseguem me ver além dela. Isso é um tapete. Essa peça já está assim. Ela está com cerca de 40 centímetros. Deixa eu pegar uma trena aqui para medir. Tá aqui. Pera, gente. Que aqui é assim, tudo no ao vivo, tá? Viu até meus pés. Ela tá com 77 centímetros de largura por um tamanho de 45 centímetros. Só que essa não era a peça do desafio. A peça do desafio inicial era esta, toda colorida, tá vendo? Olha só, enorme. Só que essa peça a gente não vai conseguir, a gente não iria conseguir. Ela não tem o mesmo charme que a primeira peça. Vocês não vão ver essa peça, tá? Que eu vou levar essa peça para a comunidade depois, a ideia dessa peça. Então vocês vão parar aqui agora. Ela tem um tchan, vocês vão entender depois, que se trata da multicoloridade, sabe? A gente vai trabalhar nessa peça do desafio, nessa peça atual do desafio, muitas cores também, mas essa outra eu não vou mexer nela agora. É tanto que essa aula que eu gravei primeira vai para a nossa comunidade no futuro, para você fazer, se desafiar a fazer. Mas nós vamos trabalhar essa peça, porque essa peça te possibilita, eu consigo te desafiar nessa peça. E o desafio é justamente esse, você fazer crochê comigo. Eu decidi pegar esta blusa e esta camisa de crochê e transformar neste tapete. E eu quero te desafiar a pegar a blusa que já foi criada por alguma artesã incrível, que eu não sei, eu não posso dar os créditos, que eu não sei quem foi. Eu peguei essa imagem, inclusive, dessa forma, se você souber, você pode deixar nos comentários, a transformá-la em um tapete ou em outra peça de crochê. Seja um suplá, seja um tapete igual o meu, seja uma roupa, uma blusa de mulher, um vestido, um gorro, um centro de mesa, um trilho de mesa, o que você quiser. O desafio é você fazer o crochê junto comigo, dessa forma. E aí, a partir de agora, a gente vai ter vários encontros onde a gente vai bater papos, encontros rápidos, tá? Onde a gente vai bater papo para dar para vocês, para eu abrir a visão de vocês
quanto à peça, tá? E também quanto ao desenvolver da peça, da minha peça e da sua peça. E no final, você vai participar do desafio e eu vou analisar a sua criação, o seu crochê, seja a peça que foi. A peça exatamente igual à minha ou a peça criada a partir da peça que eu me inspirei ou a partir da peça que eu estou me inspirando, tá? E aí você vai ganhar um prêmio, que no final, lá no dia 7 de julho, que é o dia do meu aniversário, você vai saber que prêmio é esse. Uma pessoa, duas, não sei. Mas esse é o desafio. Compreendeu tudo? Eu vou deixar na descrição também todos os detalhes escritos de como é que funciona o desafio, para você não ter dúvidas. O importante é você criar uma peça ou reproduzir a minha peça a partir dessa ideia, tá? Para adiantar aí você, seu lado, eu quero só dar um toque para você, que eu vou vir no próximo vlog, amanhã no caso, tá? Nosso segundo encontro, a gente vai ter 5 encontros, no segundo encontro que a gente começa a pensar. Toda ideia, a gente tem que tirar sempre um dia pra gente se concentrar no que vai ser feito, tá? E aí no outro dia, com todas as ideias alinhadas, a gente começa a montar, a gente começa a trabalhar. É assim que eu faço e é assim que eu quero que você faça também. Por isso muitas coisas dão certo, que a gente vai, já vou começar a fazer, e dá errado. Então hoje é dia da gente criar, da gente pensar, da gente olhar material, a gente olhar o que a gente tem e a partir de então começar a pensar na cabeça como executar aquilo. E o como executar, você pode seguir o meu passo a passo, você pode olhar o passo a passo de outra artesã no YouTube, a videoaula de algum professor que já tem feito, só que dentro da ideia central, que é essa ideia. Porque você já viu quanto eu vou dar várias sugestões aqui. Como, olha só, prepara seu print, tá? Olha como pode ser incrível essa peça em vestuário. Agora olha ela em suplá, um suplá quadrado, perfeito. Olha o centro de mesa, como fica lindo. Olha o tapete agora. Olha o vestido dessa peça. Uma blusa com as cores da Copa, por exemplo. Se você quiser trabalhar, não quiser trabalhar preto como eu, que eu vou pro preto como base e vou ter outros tons. Vários tons terrosos, vários tons, né, que chamam a atenção do meu público. Mas você pode escolher qualquer caminho para seguir. Só que tem que ser baseado na ideia central, né? Na inspiração central, que é o tapete, tá bom? Então assim, pensa, separa seu fio. A gente tem algumas regrinhas. A principal regra é que você precisa usar uma cor de base. No caso, a minha cor de base é a cor preta, para fazer o ponto tela, tá? Que é muito fácil se você quiser começar a fazer. Ponto alto, correntinha, separação, tá? E aí você vai fazer várias carreiras, amanhã eu vou falar mais sobre isso. O outro ponto é, você precisa colocar cores. A sua peça tem que ter mais de 4 cores. Não pode ser só 2 cores, tá? Porque você tem que usar resto de fio. Não necessariamente resto de fio, mas é interessante que você use a criatividade para fazer também um reuso. Ou desmanchar uma peça velha que você tem, que não fez, que não deu certo, para reaproveitar esse fio. Ou você usar aqueles restinhos que não tem, tá? Porque é uma peça que você vê que é uma peça tipo reciclada, entendeu? Então basicamente é isso. Desafio lançado. Eu quero ver quem de vocês, qual de vocês, nem sei como é que é a palavra certa, vai se sair melhor. Começa a pensar, deixa aqui nos comentários qual é a sua ideia. Cuidado, tá? Pra não ser copiada. Lembra que esse mercado é um mercado bem competitivo, então deixa a sua ideia. Vou fazer uma blusa, mas não dê muitos spoilers, sabe? Mas calma lá. Lembra que é toda no ponto tela, tá? Independente da quantidade, aí você que sabe. Tamanho, mas eu falo mais sobre isso amanhã. Mas começa já a pensar aí o que você vai fazer, quais cores você vai usar, qual agulha você vai usar e qual fio você vai utilizar, tá bom? Pensa tudo, separa, que amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem um encontro. Vai ser bem mais reduzido, mas vai ser bem gostoso também. Desculpa aí a demora, tá, gente? E aguarda que amanhã tem mais. Desculpa a demora não, desculpa falar tanto, mas aguardem que amanhã tem mais. Beijo no coração. Esse desafio é seu comigo.